Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Viviane Carvalho Psique. Você que ainda não se inscreveu, se inscreve, dá o seu like, compartilha, ajuda nosso canal a crescer. Hoje eu irei falar sobre por que adoecemos, de onde surge a doença, porque muitas pessoas acreditam que nós adoecemos por conta dos fatores genéticos. O médico, para o médico isso é óbvio, mas para a psicanálise, para nós psicólogos, para nós que somos psicanalistas, a doença ela acontece primeiramente na mente, mesmo aquelas doenças provenientes de fungos, bactérias, de acidente, de genética, elas sofrem influência da mente. Mesmo a síndrome do pânico, por exemplo, que é um transtorno mental, ela não deixa de ser uma doença psíquica. Então, na síndrome do pânico, por exemplo, quando você tem aquele medo iminente da morte, primeiro aquele medo nasce aonde? O medo nasce na cabecinha da gente, só para a gente poder entender. E depois, os sintomas eles vão somatizando no corpo, que é o taquicardia, dor no peito, palpitação no coração, tremores no corpo, sudorese, entre outros sintomas. Então, o sintoma, ele é uma expressão simbólica da ferida, da doença, do desequilíbrio de que algo não vai bem dentro de você. Então, a doença e o sintoma é uma saída que a pessoa encontra para poder expressar aquilo que ela não conseguiu falar, que ela não conseguiu dar sentido, que ela não conseguiu lidar, não conseguiu dar conta da demanda. Por exemplo, na síndrome do pânico, a síndrome do pânico ela nasce de quê? De uma ansiedade exacerbada, de uma ansiedade desmedida, mas também ela pode nascer por conta de uma dor, por conta de um trauma que você não soube como lidar e aí você acabou desenvolvendo a doença. E nós precisamos entender que as pessoas que menos falam são as pessoas que mais adoecem. E nós precisamos entender que o sintoma é o caminho errado que a gente pegou. Adoecer, você precisa voltar para fazer a correção emocional afetiva para que seu corpo recupere. E como é que a gente faz isso? Através do processo de psicoterapia, através do processo de análise. Então, porque quando a boca cala, o corpo adoece e quando a boca fala, o corpo sara. E quem é que adoece? Será que é o psiquismo? Será que é a alma? Ou será que é o ego? Será que é o corpo? Então quem adoece nem é o psiquismo, nem a alma, é o corpo, é o ego. Freud, ele explica muito bem na teoria estrutural do psiquismo, da mente humana, que quando ele fala do id, do ego e o superego, que é a tríade, né? Id, ego e superego. Então o id é aquele cavalo doido, indomável, sem sela, sem domínio. O superego é a sela que domina esse cavalo. E o ego é aquele que está em cima do cavalo, é aquele que está vivenciando os conflitos entre o id e o superego. O id, onde tem nossas funções, nossos instintos, nossos desejos. Então, eu desejo fazer algo, mas o superego vem e diz, não, você não pode. Então, a pessoa que adoece é aquela pessoa que vive nesse conflito. Eu quero fazer, eu tenho um desejo, mas eu não posso. E fica o tempo todo com sentimento de culpa, se culpando o tempo todo, achando que não pode, então se reprimindo, se recalcando. Então, todas as vezes que nós adoecemos porque nós temos instintos, pulsões e desejos reprimidos, recalcados pelo superego. Nós precisamos aprender a falar sobre nossas dores, nossas angústias, nossos traumas, nossos medos, nossos sentimentos de abandono, nosso sentimento de culpa, porque quem não fala adoece. Eu tenho atendido várias pessoas que têm maior dificuldade de falar sobre elas e elas têm doenças autoimunes. Então, o que é a doença autoimune? Hoje nós temos mais de 80 doenças autoimunes. Nós temos a Cláudia Rodrigues, que é aquela diarista que tem esclerose múltipla, é uma doença autoimune. Nós temos a psoríase, nós temos o diabetes tipo 1, nós temos o vitiligo. E eu percebo que essas pessoas têm a maior dificuldade de falar sobre elas e elas vivem um conflito interno muito grande entre o id e o superego. O tempo todo elas se cobram demais, elas reprimem demais, elas negam demais, elas ficam, eu quero, mas eu não posso, quero, mas eu não posso, e aquilo tudo vai adoecendo. O que é a doença autoimune? É a luta do id com o superego. São as células boas lutando com as células ruins que querem que você morra. Então, nessa briga toda, nesse conflito afetivo interno que você tem entre o id e o superego, entre o desejo e a repressão desse desejo, vai fazer com que sejam disparadas mais células negativas dentro de você. E nós precisamos entender como é que se dá o processo. Eu acho assim, o corpo humano uma máquina muito inteligente. Eu acho que
quando Deus fez o corpo humano, ele fez com muita perfeição. Todas as vezes que nós adoecemos, quando a gente não tem uma doença autoimune, a gente adoece e as células boas, elas lutam para poder combater as células ruins, ou seja, para poder combater a doença. Por exemplo, quando você tem uma inflamação na garganta, que você sente uma íngua debaixo do braço ou na virilha, isso significa que essa íngua é o corpo trabalhando, mandando força para você, porque o corpo entende que você pode ter uma inflamação mais séria, e aí o corpo todo começa a trabalhar para poder expulsar essa inflamação. Mas com as pessoas que têm uma doença autoimune, isso acontece ao contrário. O corpo está o tempo todo trabalhando, mas o corpo está trabalhando o tempo todo para a morte das células boas e avanço das células negativas. Então, gente, isso é muito sério. Você que está me ouvindo aí, você que está me assistindo, você que tem uma doença autoimune, você que é uma pessoa que tem esses conflitos entre o id e o superego, você está o tempo todo negando, eu quero, mas eu não posso, quero, mas eu não posso, eu desejo, mas o superego vai caixa, não pode, esse conflito todo dentro de você, isso acaba adoecendo você. Procure ajuda, procure fazer uma psicoterapia, procure fazer uma análise, para que você possa estar trabalhando isso e você não venha desenvolver uma doença autoimune mais na frente, porque você corre muito risco de desenvolver uma doença autoimune. E se você tem uma doença autoimune, procure fazer uma psicoterapia para que você possa estar equilibrando esse conflito dentro de você, porque senão você pode adoecer de uma forma muito grave. Então, as pessoas que têm as doenças autoimunes, quando elas estão, essas doenças autoimunes, como a psoríase, a vitiligo, elas só atacam muito mais quando você está com o psicológico abalado, com as emoções desequilibradas, quando você está em sofrimento psíquico, porque quando você está com elas equilibradas, a doença ela se estabiliza. Então, é muito importante você que está vendo, que está ouvindo esse vídeo hoje, se você conhece alguém, fale para que procure um tratamento psicoterapêutico para que você possa trabalhar essas questões. Então, o sintoma é o caminho errado que a gente pega, né? Então, você precisa voltar para fazer a correção afetivo, emocional corretiva, para que seu corpo recupere. E como é que você faz isso? Através do processo de análise, através do processo de psicoterapia. Eu acho que a crise maior, a grande crise, é quando você é um leão, quando a gente é um leão e a gente quer mostrar para o outro que a gente é um gatinho. Se você é um leão, assume que você é um leão. Não que você é um gatinho, mas que você é um leão inteligente, que você é um leão capaz, e que você é um leão que você vai conseguir vencer. E se você é um gatinho, você assuma que você é um gatinho inteligente, que você é um gatinho capaz, que você vai conseguir vencer qualquer coisa na sua vida. Então, porque você precisa se conhecer, você precisa saber quem é você, porque quanto mais a gente se conhece, menos a gente adoece. Nós precisamos entender que existem 3 emoções inerentes do ser humano que faz com que a gente adoeça, que é a ansiedade, que é a tristeza e que é a raiva. Então, é muito fácil a gente entender que, eu não sei se vocês sabem, que a pneumonia e a sinusite são doenças que têm tudo a ver com a pessoa que tem tristeza. As pessoas que são tristes, elas adoecem mais. As pessoas mais alegres, elas vivem mais e adoecem menos. Então, se você é uma pessoa triste, trabalhe sua tristeza, procure ajuda, procure fazer uma psicoterapia, seja mais feliz no que você faz. Procure ser mais feliz, procure ter prazer nas coisas que você faz para que você seja uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, você adoeça menos. Então, gente, essa foi a dica de hoje. Se você gostou desse vídeo, se você tem interesse de fazer psicoterapia, você se identifica comigo, com o meu trabalho, vai lá no canal, tem vários vídeos, inclusive sobre síndrome do pânico, sobre depressão, sobre a construção da autoestima, sobre a autoestima, construção da autoimagem. Se você tem interesse em fazer psicoterapia comigo, online, tem meu número aí embaixo. Essa foi a dica de hoje, espero que vocês gostem, que vocês tenham gostado, que eu possa ter ajudado vocês. Eu quero desejar uma boa noite a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo.